Shavua Tov, meu nome é Benny Rubinstein, eu atuo como mentor no Gvaim, uma organização que tem como missão integrar imigrantes aqui em Israel, à sociedade e ao mercado de trabalho. E também atuo, entre outras coisas, como juiz de competições internacionais de startups na América Central, países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, e também em Israel e nos Estados Unidos. Eu hoje queria voltar a um tópico que eu acho que é de extrema relevância para todos aqueles que estão buscando se integrar aí no mercado de trabalho, especialmente aqueles que estão fazendo o processo imigratório, e que é a questão de escutar com empatia. Gostaria de explicar um pouquinho esse conceito, né? Nos Estados Unidos, quando se ensina a entrevistar, os coaches falam muito de active listening, né? Active listening significa que eu estou ouvindo com o propósito de entender, não necessariamente de concordar, não necessariamente de responder, mas ao invés de tentar vencer uma argumentação, eu estou tentando aprender. E isso é muito poderoso, né? A gente consegue criar conexões emocionais, intelectuais, com pessoas que possam ter backgrounds diferentes do nosso, podem pensar de forma diferente, mas quando a gente realmente pergunta explicações, justificativas, de uma forma curiosa, não de uma forma agressiva, de uma forma de que realmente tem a intenção, né, o kavaná, de entender, nós criamos uma conexão. E eu queria dar alguns exemplos, né? Recentemente contratamos uma pessoa para ciência de dados, uma pessoa não tão experiente, mas com mestrado, que veio da Itália para Israel. E durante a entrevista, o nosso CTO fez algumas perguntas bastante complexas e técnicas, e eu notei imediatamente que o candidato não sabia as respostas, mas ele pediu um pouquinho de tempo para pensar, raciocinar, perguntou se ele poderia fazer algumas perguntas para tentar esclarecer alguns pontos, e eventualmente ele deu uma resposta parcial e disse que ao final de sua explicação que ele precisaria talvez de uma semana ao começar o trabalho para entender um pouquinho mais em detalhes a estrutura de dados da nossa empresa e nossos objetivos, e que ele aprenderia muito rápido e que ele tem certeza que ele conseguiria aprender. Claro que isso é uma promessa que qualquer candidato pode fazer, mas ele o fez de uma forma bastante convincente, bastante com muita paixão, e além disso outras coisas, ele nos deu referências do seu trabalho, e enfim, nos deu um conforto de que talvez ele não soubesse as respostas hoje, mas que ele faria de todo o possível para encontrá-las, e de fato ele está conosco já há mais de um mês e tem sido uma experiência espetacular. Então, nesse contexto, eu queria, de novo, levantar alguns pontos, né? O primeiro é que hoje, infelizmente, é uma tendência na sociedade das pessoas já formarem opiniões muito fortes, mas de não fazerem sua pesquisa, não estudarem história, não estudarem, enfim, qualquer leitura teológica, ou filosófica ou científica que possa fundamentar sua opinião. É interessante que eu estou no segundo Ulpan, e uma das coisas que a gente pratica é como escrever uma redação, coisas que a gente já talvez tenha esquecido lá dos tempos de ginásio, né? Mas uma redação tem uma estrutura, como um livro, como uma peça, né, de teatro, como um filme, e é preciso que nós expressemos a nossa opinião, claro, e a sugestão, né, pelo menos na cultura israelense, é de que a gente comece com mitzad echad, de um lado, e depois a gente fala mitzad sheni, por outro lado, e essas palavras ou sentenças que vão seguir essas duas palavras, elas de uma certa forma se contradizem, o que é perfeitamente normal, né? O mundo não é extremamente binário, algumas coisas sim são binárias, mas existe aí um espectro onde se pode dialogar, onde se pode trocar experiências, e existe um contexto, né? A palavra eksher em hebraico é uma palavra muito importante, entender o contexto. E, enfim, eu acho que hoje se fala muito de diversidade e inclusão. Eu participei de vários
que chamam Diversity Advisory Councils, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, na Microsoft, sempre integrando, quer seja a comunidade judaica, ou os latinos, ou o que seja, dentro da sociedade. E eu acho que hoje perdeu-se um pouquinho o contexto do que isso realmente significa. Não é uma questão apenas racial, ou de gênero, ou de religião, ou de etnia, ou de cor. É uma questão de ser tolerante a outras perspectivas, né? Não trazer aí uma visão de opressão a outro grupo, não impor seus valores ideais ao resto do grupo. Nós hoje vivemos um momento aí complexo, com uma quebra de paradigma em termos de valores éticos, morais, etc. É importante entender que não é possível impormos a toda a sociedade a nossa visão, ou seja, não haveria democracia dessa forma. Dessa mesma maneira, o diálogo, quer seja uma entrevista profissional, etc., é uma mão de duas vias. É importante ouvirmos, pensarmos, entendermos, perguntarmos, para realmente entendermos como a outra pessoa pensa, articularmos as nossas visões, concordarmos, discordarmos, mas termos um diálogo inteligente, intelectual, onde existe um respeito mútuo e existe uma curiosidade intelectual que é essencial. Então, com isso, eu gostaria de desejar a todos uma boa semana e que encontrem seu caminho em sua vida pessoal, em sua carreira e em seu processo de integração à sociedade. A todos, desejo sorte, sucesso, Kol Tov.